Oi, eu sou a Gabi Meto e hoje eu vou contar um pouquinho da minha experiência com o livro Tratado dos Pares do Príncipe Caçador, parte 1, da Isabela Almeida. Uma pequena introdução para vocês não se perderem na história, porque o início dela é um pouco confuso. Essa é uma história sobre uma distopia mágica. Era o nosso mundo, ou pelo menos similar a ele, já que existiam vampiros e lobisomens. Porém, houve uma guerra entre humanos, Lycans e sombrios, que são vampiros, contra o Leviatã, uma criatura criada com uma mistura dos três, que obrigaram eles a se unirem para derrotar essa coisa. E essa guerra acabou detonando todo o mundo, se perderam muita gente. E ali, por algum motivo, a pessoa que sempre se ferra, se ferrou, porque a mulher perdeu todos os seus direitos, não era nada que objetos, e a história vai falar sobre isso. E eu já adianto que alguns pontos vão ser desconfortáveis. Vai ser um pouco mais leve, porque eu tô escondendo alguns detalhes para vocês lerem o livro e sofrerem. Mas saibam que tem algumas partes que doem um pouquinho, tá? Principalmente se você for mulher. Mas, como uma pessoa que já leu todos os livros anos atrás, fica bom, tá? Vai dar tudo certo, segura na minha mão e vamos. Então, ó, depois dessa guerra, o mundo saiu detonado e eles começaram a construir uma nova sociedade, onde a mulher tá sem direitos e cada um foi pro seu território. E vamos lá, né? Ficou a cargo dos humanos fornecer mulheres. Errado, eu sei. Porque nessa guerra, Lycans e vampiros e um pouquinho dos humanos também saíram detonados e eles precisavam aumentar as pessoas. Existe uma regra que ela explica muito bem no prólogo, porém eu não sei se eu vou conseguir explicar direitinho. Mas eles separam todo ano um grupo de mulheres. Meu Deus, como isso é errado, eu tô falando isso. E eles dividem um pouquinho pros Lycans, um pouquinho pro sombrio, uma pro Leviatã, porque ainda existem, mas eles são menor número e não causam problema, e bastante pros humanos, o que não faz sentido porque eles têm um monte de mulher, mas tudo bem. E a cada 20 anos, os humanos ficam com um pouquinho mais, e eles intercalam quem vai ganhar mais mulheres, que é o Lycan ou os vampiros, e eu sei, isso é muito errado, tá bom? A história ela começa no prólogo com sendo a vez dos sombrios ganharem bastante mulheres. Só que uma chacina acontece, algo horrível, e a Diana, ela tá lá, ela tá assistindo tudo, são dois homens, um parece totalmente desconfortável, o outro parece super feliz, matando as mulheres, mas antes disso, usufruindo do corpo delas, entendo como quiser, e a Diana, ela tem sorte, porque é muito irônico eu falar isso, né, principalmente depois do que vai vir, porque ela não pega esse cara escroto, ela pega o que tá desconfortável, então ele só dá uma facada limpa e joga ela no meio das outras mortas. Só que a sorte fez ela sobreviver. E esse cara, que não tava ali, tava se sentindo culpado, a salva. E acaba levando ela pro território dos sombrios, onde, por muita sorte, eles são ainda pessoas decentes que não tiram direitos das pessoas. E ali, ela é transformada. Vale dizer que existe uma mistura de sangue e a Diana acaba ficando mais velha, fisicamente, tá? Então, de uma garota de 15, ela vai pra uma pessoa de 20 e poucos em dias. E ali, ela vai superando seu trauma, ela vai aprendendo como o mundo era antes, como as mulheres tinham direito, ela vai criando essa própria personalidade, a sua autocrítica, vontade de pensar. 2 anos se passam e a Diana decide voltar pro mundo humano como uma pessoa totalmente nova, como uma pessoa rica, porque ela quer descobrir o que aconteceu, por que aquela chacina. E pra isso, ela vai ter que ficar noiva da pessoa que fez. Não o cara que estava desconfortável que salvou ela, a pessoa que todas e, né, fez aquele ato. Ela se sente asco, mas ela quer ajudar os sombrios porque eles são pessoas decentes. Só que as coisas saem do controle porque o príncipe daquele mundo se interessa por ela, acaba levando ela pro castelo. E por um lado é ruim porque o plano saiu pela culatra. Por outro lado, ela tá no castelo, o lugar onde provavelmente vai ter todas as respostas. E mesmo que ela vá arriscar o seu pescoço, e spoiler, ela vai determinada a descobrir as respostas. Descobrir tudo e tentar mudar as coisas. A Diana é uma personagem, como vocês podem ver, forte e determinada. Ela veio de um trauma muito profundo. Porém, ela se reergueu. Claro que ainda tem as suas cicatrizes, mas ela é mais forte por isso. Tanto que isso foi uma das coisas que mais encantou o príncipe, o Thiago. Porque ela não é como as outras, ela foi criada como uma pessoa... Eu ia falar uma pessoa normal, mas ela foi criada como a gente. Ela não é quebrada como as outras. Ela é muito boa. Uma coisa muito interessante é que, por mais que ela tenha o corpo de adulta, a mente dela ainda é de uma pessoa de 17 anos. Então tem um momento que a gente vê ela se entregando mais à adolescência, conversando com outras garotas. Nossa, garotas. E isso faz, ironicamente, com que ela amadureça e se abra um pouco pro amor. Coisa que a gente vai falar aqui.
E temos também os sombrios, gente. Aqui a gente tem os 3 principais, que são os príncipes, os donos daquele lugar, que são o Rael, que é o líder de todos, que não tem tanto espaço. Quer dizer, ele tem espaço, mas em relação a Diana, ele se sente um pai, mas é dito que ele se sente o pai, não tão mostrado. Depois a gente tem o Dimitri, meu amorzinho, gente. Aquele personagem mais leve, mais sedutor, mais brincalhão, mais irresponsável. E mesmo sendo muito irresponsável, ele faz coisas assim que salvam a vida da Diana. E por último, temos o irmão do meio, o Nikolai. Que ele, nesse primeiro livro, ele é um pouco mais distante, mas dá pra perceber, assim, que ele não tem um amor fraternal pela Diana, tá? E também, gente, ao longo do livro a gente vai descobrir que os sombrios, eles têm apenas um amor na vida, uma alma gêmea, e assim, já pegaram as pistas, né? Sabrina por amor, uma pessoa que tem alma gêmea, sem amor fraternal. E eu acho assim, gente, a relação dos dois, fofa. Na verdade, não tem tanta relação, tá? No início do livro, mas depois que ela volta, ai, gente, é muito fofo, porque ela começa a realmente se abrir pro amor e ela começa a falar, meu Deus, as coisas estão estranhas, por que eu tô sentindo assim? Eu sempre me senti confortável do lado dele porque eu tô com vergonha. Ai, gente, muito fofo. E também tem o Thiago, né? Por enquanto ele é só um banana, não faz muita coisa, mas ele ferra a Diana, mas salva ela. Então, neutra. É que eu tenho, assim, eu já li o último livro. Então, eu tenho já um amorzinho por ele que eu sei o que vai acontecer. Então, é meio difícil eu desprezar ele. E antes de continuar falando da resenha, se vocês já se inscreveram no canal, se vocês já forem inscritos, pega esse link ou o link de outro vídeo que você gosta e compartilha para todos os seus amigos para divulgar esse canal, pra gente criar uma comunidade linda, maravilhosa de escritores e eu finalmente chegar a 1000 inscritos e conseguir monetizar o canal. E agora vamos falar um pouquinho da narração, que é em primeira pessoa e boa parte da história é contada pela Diana, mas tem alguns pontos colocados pelos príncipes, pelos 3, e um único capítulo de uma personagem que, por mais que ela não tenha tanto peso, quer dizer, ela tem peso porque ela fez um grande ponto na história, mas ela não é uma personagem que tem muita relevância, mas eu acho que esse capítulo ele é importante porque é de uma mulher que não foi criada como a Diana. Então a gente tem o peso de como é a vida ali. E por mais que não seja um personagem tão relevante, e por mais que eu senti um pouquinho de ódio dela pelo que ela fez pela Diana, no início do capítulo eu já tava perdoando ela, porque, cara, foi triste. Arrancou meu coração e pisou em cima. Essa é uma história que... Eu vou falar uma coisa meio contraditória. É uma história que ela tem uma narrativa muito leve, muito viciante. É uma história fácil de ler em questão narrativa, porque os acontecimentos, vários deles são pesados, tá? Principalmente se você for mulher. Então, é uma leitura um pouco difícil. Você vai ver umas coisas assim que não é muito legal, mas melhora, tá? Tenha fé na história. Talvez você se sinta desconfortável lendo. Eu acho que a história... Eu tô assustando vocês, né? Mas a história ela não vai mostrar nada de explícito em questão a isso. Porém, a forma de descrever te deixa desconfortável. Porque, assim, eu sou mulher. Eu olho a pessoa se ferrando e é uma mulher e eu sinto empatia. Então, é uma leitura um pouco desconfortável, mas também, ao mesmo tempo, é uma história muito gostosa. E vocês já notaram, assim, que eu falei, já li o 3º livro. A questão é que eu li essa história anos atrás no Wattpad. E eu lembro, gente, que foi um desespero, porque só tinha o 1º livro, e eu não sabia disso. Então, eu li esse livro, terminou da forma que terminou, com um gancho maravilhoso, Nikolai puto apaixonado, e a história falou, segundo livro só tá disponível na Amazon, e na época eu não tinha dinheiro, gente, na época eu só queria ler livro grátis, eu não pirateava, tá? Eu lia no Wattpad. Então, eu falei, meu Deus, e agora? Como eu vou seguir a minha vida? Até que eu não lembro se era aniversário da história ou aniversário da autora. E ela falou, eu vou deixar o livro 2 disponível no Wattpad por X dias. Eu li essa história rapidamente, porque eu tava com medo dela tirar. Então eu li tudo, tinha cenas extras que não foram para Wattpad. E assim, uma das cenas extras era pegação. Então sim, eu tô lendo a história de novo por uma pegação, porque sou safada. Mas o importante é que essa história, ela amadureceu bem, tá? Não foi aquela história que eu li e falei, meu Deus, que porcaria, como eu gostei disso. Não, foi uma história que eu acho que mais velha, tenho sensações diferentes. Eu não lembro de ficar tão impactada com o que aconteceu quando eu era mais nova. Hoje tenho uma visão diferente, porém a qualidade da história,
o enredo, os personagens, a narrativa continua maravilhosa. Não teve aquele momento falando, meu Deus, que porcaria, como eu gostei disso. Foi uma história que continua muito bem. A história no total são 3 livros, tá? Príncipe Caçador, ou 1 e 2. Então, o próximo livro que eu li, essa história da Diana vai acabar. E o terceiro livro é Príncipe Rebelde, que vai falar sobre o Thiago. Que eu vou dar um parênteses aqui, porque eu não sei, eu vou colocar aqui que tem 3,5. Porque ainda tem no Wattpad o último livro. Mas ele não é necessário. Mas ele é de lobo. Cadelinha que sou, quero ler. Eu comecei a ler, mas eu não sei porque eu parei. E também, eu vou começar a ler depois. Se vocês quiserem, eu trago pra vocês. Eu não sei se ele tá completo, porque eu larguei ele lá. Eu não leio muito no Wattpad. Quer dizer, eu não leio nada no Wattpad. Eu acho que na minha biblioteca tem esse livro e tem Arco-Íris de Luvas, que nunca foi completo, e eu ainda tenho esperança de que um dia a autora continue. Eu tenho medo de ser uma leitora tóxica, porque eu vejo ela vivendo e a minha vontade é sempre mandar uma mensagem e falar: senta tua bunda no computador e escreve o livro. Mas eu não sou uma pessoa tóxica, então eu não mando, eu só engulo a resposta e passo pro stories do lado. E vamos lá, vamos voltar à história, né? Porque esse aqui não é um desabafo sobre o Wattpad. Mas por mais que toquem em temas sensíveis, em temas que me deixam puta, é uma história muito gostosa, é uma história que vai ter muita treta. O primeiro livro, ele é um pouco mais calminho em questão de ação, mas os próximos livros não vão ser assim. Eu não vejo a hora de ler. O segundo livro já tá na minha biblioteca, na minha TBR. Quando eu vou ler? Não sei, porque eu tô enrolando pra ler um livro ruim. Então eu não sei quando que vai chegar ele. Mas eu com certeza vou ler esses 3 livros e depois eu vou ler o do Wattpad. Porque, gente, eu não sabia que essa história era tão boa. Eu não lembrava. Porque eu não lembrava que essa história é tão boa. Eu tô encantada, por mais que tenha partes que doam. Esse livro claramente tem o fator nostalgia, o fator da adolescente descobrindo um mundo de livros no Wattpad. A questão é que a história é boa. Claro que toca em temas um pouco sensíveis que vão te incomodar um pouco, mas faz parte da história. Lembre-se que a autora trata com muita responsabilidade, ela não passa pano, e você, em todo momento, você tem a sensação de que é errado e que isso precisa mudar, o que é a intenção da autora, eu acredito. Às vezes vai dar raivinha na Diana porque ela não vê o que tá na frente dela e vai fazer muita merda, principalmente no final, que você vai terminar assim, tipo, é burra, mas eu quero o próximo. Então, não tenho dúvidas se não dá 5 estrelas pra essa história. Fiquei com raiva boa parte da história, seja pelas ações da Diana, seja pelo mundo. Sim, mas novamente eu digo, é a intenção da autora. Se ela tivesse escrito um livro que era pra mim ficar com raiva e eu não ficar, é uma coisa ruim. Agora, o livro é feito pra você sentir raiva, ódio, desconforto e querer bater nas pessoas. Do livro, não na vida real. Então, ela conseguiu o que queria. Se você gosta de vampiros, lycans, mulheres fortes, esse livro é pra você. O link vai estar aqui na descrição. Ele tá tanto disponível grátis pra compra do e-book, quanto grátis pelo Kindle Unlimited. Eu li por ali. E é isso, gente. Se você já conhece o livro, deixa aqui nos comentários pra ajudar a convencer uma próxima pessoa a ler. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que me ajuda bastante. Se inscreve no canal, porque eu estou sempre indicando livros maravilhosos. Se você já for inscrito, pega o link desse vídeo ou de outro que você goste e compartilhe pra todos os seus amigos que gostam de ler. Vai me seguir nas minhas redes sociais, que estou sempre fazendo diário de escrita, falando um pouquinho do que eu tô lendo, do que eu tô escrevendo, um pouquinho da minha gata. E é claro, gente, eu sou uma autora publicada, então se vocês se interessarem por qualquer um dos meus livros, todos vão estar aqui na descrição. Eles estão disponíveis para compra do e-book e grátis pelo Kindle Unlimited. Eu acho que é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!